boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto agora, a nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, também pela rádio Universal AM 810 de Santos, imagens das redes sociais para você também, Instagram, Facebook e ainda o nosso canal no YouTube, aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir com o programa pelo WhatsApp, 973350038 é o número, 973350038, e nas redes sociais, minha gente, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Quinta-feira, de praxe por aqui, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Para essa conversa de hoje, eu apresento a partir de agora os nossos entrevistados que vão analisar, que vão debater os nossos temas. Procuradora de Justiça aposentada e advogada Liliana Buff, associada do Movimento do Ministério Público Democrático. Tudo bem, procuradora? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde a todos os participantes da mesa. É um prazer sempre estar nesse programa. Também com a gente o Bruno Boldrin Bezerra, ele é o presidente da ABIS, a Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde, também é o diretor executivo da ABRAID, a Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Produtos para a Saúde. Bruno, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Mauro, um prazer estar aqui com você, boa tarde aos colegas da mesa e também a todos os ouvintes. Muito obrigado pela presença. Gisele Craveiro também com a gente para essa conversa. Ela é professora de pós-graduação em Mudança Social e Participação Política da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Tudo bem, Gisele? Boa tarde. Boa tarde, Mauro, ouvintes e meus colegas aqui de painel. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigado pela presença. Também com a gente Marcelo Issa, cientista político, advogado, diretor do Movimento Transparência Partidária. Marcelo, como é que está? Tudo bem? Oi, Mauro, boa tarde a você, a todos os ouvintes, a doutora Liliana, Bruno, Gisele, um prazer revê-la, Gisele que me ajudou tanto no meu mestrado, fazia tempo que nós não nos víamos, um prazer. Vamos lá, minha gente, aos nossos assuntos de hoje, super palpitantes, vamos aqui para a análise do primeiro assunto da nossa pauta. Olha, com celeridade de tramitação criticada por especialistas, o plenário da Câmara aprovou ontem à noite, em primeiro turno, o texto base de proposta de emenda à Constituição de reforma eleitoral, que prevê o retorno de coligações partidárias em eleições proporcionais a partir do ano que vem. Foram 339 votos a favor do texto base, 123 contra e 5 abstenções. Em acordo construído entre líderes partidários em plenário, a aplicação do modelo chamado distritão a partir das próximas eleições foi rejeitada. Sobre o acordo, a oposição disse considerar a volta das coligações Sobre o acordo, a oposição disse considerar a volta das coligações um mal menor para que o distritão não prosperasse. Marcelo Issa, então houve um acordo lá entre os parlamentares na análise desse tema, dessa PEC, em primeiro turno, na Câmara dos Deputados. O distritão foi rejeitado, mas a volta das coligações, as coligações tinham sido enterradas em 2017, a gente sabe que elas enfraquecem os partidos, favorecem essas coligações os pequenos, aqueles de aluguel e tudo, mas ao que tudo indica, houve mesmo este acordo para que isso tudo ocorresse dessa forma. Tem ainda o segundo turno na Câmara, mas tem no Senado, e essa proposta pode não prosperar por lá também, né? Pois é, Mauro, queria só atualizar brevemente aqui as informações que você traz, porque, ao que me consta, há poucos minutos, efetivamente, houve também a derrubada dos destaques referentes à volta das coligações. Então, felizmente, ao que tudo indica, a Câmara não aprovou nem o distritão, nem a volta das coligações. Provavelmente por saber que nenhuma nem outra medida prosperaria no Senado, como você bem disse. O que me causa bastante estranheza e até um certo desânimo é constatar que nós
despendemos tanta energia com esses debates de modo recorrente. Há 4 anos atrás, nós fizemos exatamente a mesma discussão. Em 2017, nós implementamos uma reforma política bastante positiva, que instituiu tanto a cláusula de desempenho quanto vedou as coligações nas eleições proporcionais, e isso com vistas a dar mais racionalidade ao funcionamento do nosso sistema político. Nós temos muitos partidos com representação no Congresso Nacional e também com acesso a recursos tanto financeiros, dinheiro público do fundo partidário, do fundo eleitoral, e também a tempo de rádio e televisão, alguns segundos, por mais pequeno que seja o partido político. Então, como você bem disse, na época das eleições, esses partidos pequenos, pouco competitivos, acabavam se coligando com os partidos maiores, de modo a transferir para esses partidos maiores esses poucos segundos de rádio e TV que a legislação lhes permitia acesso, e, em troca, eles acabavam aproveitando alguns votos desses partidos maiores, o que eventualmente fazia com que eles conseguissem uma ou algumas cadeiras no parlamento, porque sozinhos não conseguiriam. Essa figura das coligações é muito prejudicial na medida em que ela existe apenas no período eleitoral, é uma aliança que, passadas as eleições, se dissolve. Então, os partidos funcionam no parlamento depois de modo autônomo. Nesse sentido, poderia até ser comparado a uma espécie de fraude eleitoral ou de estelionato eleitoral, porque o eleitor votaria numa figura, numa aliança que é absolutamente temporária. Então, até do ponto de vista mais substantivo, normativo, ela seria condenável. O problema maior também, com relação à possibilidade de volta das coligações que a gente discutia, é que ela enfraqueceria esses esforços. A cláusula de desempenho determinou que, para ter acesso a recursos do fundo partidário e ao tempo de antena, de rádio e TV, o partido deveria ter acesso deveria obter, melhor dizendo, uma quantidade determinada de votos numa determinada quantidade de estados. E para funcionar da forma adequada, como essa alteração foi prevista, e que só se complementa em 2030, porque a exigência vai sendo gradual no tempo, a quantidade de votos a se obter, era preciso que ela estivesse associada à proibição das coligações. Então, felizmente, essas alterações não passaram, então nós provavelmente seguiremos dando mais funcionalidade, mais racionalidade ao nosso sistema político. Agora, o que me choca, para concluir, é a quantidade de energia, de tempo que a sociedade e o parlamento empregam nessa discussão, sendo que nós estamos num momento de tantas outras necessidades. Agora, Marcelo, antes de passar para os demais, até para repercutir ainda essa atualização que você trouxe, ou seja, os destaques tratando da volta das coligações foram rejeitados, ou seja, não passaram, então não temos distritão e não temos volta das coligações. Mas qual é o trâmite agora? É uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que teria um segundo turno na Câmara e depois o avanço para o Senado. Como é que fica essa tramitação? Ela precisa receber a apreciação em segundo turno, mas eu diria que... Uma vez tudo rejeitado, tudo será rejeitado. Se seguir para o Senado, também ali deve ficar engavetado. Não acredito que haja, como o próprio presidente do Senado já sinalizou, intenção em avançar nessas discussões naquela casa. Bom, procuradora Liliana, a intenção se tinha, então, agora sabemos que não haverá distritão e também não haverá a volta das coligações, o que já tinha sido enterrado em 2017, né? Mas existia uma intenção aí, um acordo entre os parlamentares, entre os deputados, e as coisas não foram adiante para o nosso bem, né? Alvissareira a notícia que o Marcelo traz, eu não estava sabendo que tinham sido
que as coligações foram rejeitadas. Agora, é a mesma coisa que ele disse, o que nos traz perplexidade é o assodamento com que temas tão relevantes para o desenvolvimento do país têm sido tratados de uma maneira tão leviana e inconsequente que o retrocesso que nós estamos vivendo, além da perda de tempo diante de tantos assuntos emergentes necessários, é lamentável, é lamentável. Eu nunca imaginei que fôssemos retroagir ou retroceder, ou melhor, historicamente, desta maneira, porque uma reforma política que já se mostrou razoável em 2017, aliás, se eu não estiver enganada, Marcelo, essa reforma começou, essa proposta de emenda constitucional, em 2011, para mudar a data da posse. A data da posse dos eleitos do ano anterior, que o dia 1º seria inconveniente. Quer dizer, aproveitando uma proposta de emenda constitucional de 10 anos, que deveria ser discutida e até já aprovada pela praticidade de mudar esta data, inserem barbaridades. Então, o que se esperar desse Congresso, desse Parlamento e da Câmara, ainda bem que houve razoabilidade por parte do presidente da Câmara, que parece que fez algumas negociações para evitar o distritão, para agradar Sua Excelência, o presidente da República, mas o que se esperar do Congresso, desse estado de coisas, é desanimador, mas nós não podemos perder a esperança, porque sem ela os maus dominarão. Como disse alguém que eu não lembro agora, o problema não é o grito dos culpados, é o silêncio daqueles que devem falar, né? Então, eu espero também que consigam outras medidas e que essa proposta esdrúxula não seja realmente e efetivamente aprovada. Gisele... Mauro, desculpa, eu preciso me corrigir. Eu errei, eu me confundi aqui, de fato, você tem toda a razão, não houve, eu recebi uma informação equivocada, eu fiz confusão. As coligações podem sim voltar, devem voltar para as eleições do ano que vem, ou seja, não é nada, não temos essa boa notícia, infelizmente, peço desculpas pelo erro. Então, vamos à repercussão disso, né? Fala, procurador. Que pena, porque, como disse bem o Marcelo, isso é partidos de aluguel pequenos que se prestam a negociatas para poder eleger aqueles mais poderosos, dirigentes de partidos, e sem proposta partidária, sem coerência nenhuma com os princípios defendidos. Você vota numa pessoa imaginando que ela vai defender um princípio, ela defenderá outro. É uma miscelânea, algo que é absolutamente interesseiro, reprovável, e não sei como... Oxalá fosse verdade o que você falou, oxalá no segundo turno isso possa acontecer, não sei se já houve, e o Senado tenha a consciência nacional e cívica de reprovar isso, não? Sim. Bom, vamos lá. Gisele, o seu olhar, sua observação sobre essa questão da volta das coligações, isso favorece a proliferação desses partidos pequenos, os partidos de aluguel, atrapalha tudo que a gente entende do nosso presidencialismo, o presidencialismo de coalizão, você tem que juntar todo mundo, agradar a todos, favorece o toma lá da cá na hora da governabilidade, enfim, como é que você avalia? Obrigada, Mauro. E eu vou reforçar a fala dos que me antecederam, tá? Que nós, por sorte, ainda contamos com uma imprensa livre e uma sociedade civil forte. Então, justamente nesse momento, esse debate de reformas, né? Então, temos reforma política, temos reforma trabalhista, uma mini reforma trabalhista, entre outras, tudo feito de uma maneira muito
assodada e que até talvez proposital para que determinadas medidas sejam aprovadas sem tanto debate, sem tanto escrutínio público. E nós devemos basicamente colocar na mesa que tipo de sociedade nós queremos com essas reformas, né? Então, uma reforma onde ela privilegia quem já detém o poder, privilegia quem já possui visibilidade, poder econômico, ela acentuadamente reforça a assimetria. Então, nós entendemos que um debate é aquele que reflete a riqueza do tecido social. Então, não por acaso também, na esteira dessa reforma, a gente vê ataques à transparência do gasto parlamentar, ataques à transparência, à prestação de contas dos partidos com esse fundo eleitoral, também retrocessos na linha de diminuição de cotas para o gênero. Então, eu sei que o assunto aqui está bastante focado na coalizão e realmente a gente tem que ficar atento a esse ponto, mas, infelizmente, as propostas que vêm da atual formação do Congresso, elas são preocupantes em todo o seu bojo. E nós devemos colocar esse debate de que sociedade nós queremos nesse sistema político, nesse sistema eleitoral que está, mais uma vez, tentando ser alterado, né, por esse atual Congresso. Agora, Bruno, para repercutir, a primeira linha aqui da nossa nota que eu li aqui, com a celeridade da tramitação, né, com a forma como tudo isso ocorreu, né, mais uma vez, temas que interessam a sobrevivência dos políticos passam com uma rapidez muito grande na Câmara dos Deputados, né? Exato, exatamente, Mauro. Eu quero aqui destacar de forma bem breve 3 pontos. A questão da celeridade é até uma questão que envolve outras matérias, né? Ontem nós tivemos pautado a cassação da deputada Flor de Lis, a gente teve pautado a medida provisória sobre a extensão da suspensão de contratos, e a gente foi surpreendido pela pauta da questão da reforma eleitoral. Até o empresariado brasileiro, incluindo a agente de saúde, estava esperando que a proposta de reforma tributária fosse pautada, né, que mexe no projeto de imposto de renda. Então, as pautas se interconectam com objetivos diferentes. Acho que muitas pautas colocadas para dissolver a atenção ali da sociedade e, de certa forma, passar aquilo que eles objetivam. 2 comentários muito rápidos em relação ao mérito. No final do ano passado, no mestrado de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas, eu escrevi um artigo analisando os efeitos da Emenda Constitucional 97, que é a da mini-reforma eleitoral, que de mini não tem nada, porque foi extremamente relevante para o nosso país, né? Nas eleições municipais, né? Então, como que os partidos se comportaram nas eleições municipais à luz da regra, principalmente da cláusula de barreira, né? E a gente conseguiu ver, até por números, né, entre candidatos e eleitos, de que houve uma estratégia de todos os partidos, da maioria, de lançar mais candidatos justamente para tentar eleger mais pessoas. E os partidos com menor estrutura, os partidos conhecidos como de aluguel, de fato vão sendo sufocados à medida que essa cláusula vai aumentando até 2030, como o Marcelo bem colocou. E, obviamente, que isso provoca uma reação, né? Então, provavelmente, essa discussão, né, que foi inserida, aí, como a doutora Liliana colocou, como um jabuti uma proposta de emenda constitucional de 2011 para uma mudança em tese cosmética de data de posse, né, ela tem aí talvez uma reação desses partidos menores justamente para não serem alijados do jogo ou serem incorporados por grandes partidos. E aí eu termino meu comentário de como é conflitante os interesses em torno da matéria. Por quê? Porque, em tese, a proibição das coligações fortalece os partidos maiores. E os partidos do Centrão foram, nas últimas eleições municipais, quem mais elegeram prefeitos e vereadores. Então, em tese, os partidos do Centrão ganhariam mais parlamentares, ganhariam mais poder, mais força, mas, ao mesmo tempo, tem que conviver com essa pressão, talvez, de partidos menores,
dentre eles muitos partidos meritórios, que têm ali uma raiz ideológica na sociedade importante, tanto na direita quanto na esquerda, né, vamos dizer assim. Mas, enfim, eu acho que é só esse conflito de interesses aí que pauta, e por isso que a gente tem mudanças da discussão para um lado e para o outro a todo momento. Eu estou aqui com a TV Câmara ligada, acompanhando também, e a gente vê que isso muda o tempo inteiro. Meio-dia e 20, antes do nosso próximo assunto, anota aqui para você que nos acompanha sobre o seguinte: o movimento do Ministério Público Democrático, que é o nosso parceiro dos programas das quintas-feiras por aqui, o Gente do MPD que Fala, convida a todos para participarem do 7º Congresso Nacional da Associação, que vai até o dia 25 desse mês, com transmissões ao vivo todas as segundas e quartas-feiras, às 7h30 da noite, pelos canais digitais da associação, Facebook, o Instagram e o YouTube. 4 pilares norteiam o encontro deste ano: garantia de direitos, inclusão social, participação popular e eficiência das instituições. Participam do evento grandes personalidades do mundo jurídico, político, acadêmico e jornalístico: ministros, procuradores, promotores, jornalistas, pesquisadores, professores e lideranças sociais. O congresso é gratuito e as inscrições podem ser feitas pelas redes sociais do MPD. É assim, pessoal, no Instagram e Facebook, MP Democrático. Instagram e Facebook, MP Democrático. E no YouTube, Ministério Público Democrático. Feito o convite aqui do MPD, vamos ao nosso próximo assunto. O plenário da Câmara dos Deputados rejeitou a PEC que pretendia instaurar o voto impresso. Impulsionado pelo presidente Jair Bolsonaro, o debate gerou um cenário de grande desinformação sobre este tema. O Estadão Verifica e o Projeto Comprova já publicaram, nos primeiros 8 meses deste ano, 21 verificações de temas relacionados ao processo eleitoral. Isso significa 75% do total de 2020, ano em que milhares de candidatos a prefeito fizeram campanha. Esses conteúdos checados em 2021, nesses 8 meses, espalhavam desinformação, principalmente sobre as urnas eletrônicas, o voto impresso, pesquisas eleitorais e a integridade de eleições anteriores. Marcelo, esse é o objetivo, né? Levar desinformação para criar todo um clima aí de dúvida nas pessoas. Não tem dúvida, é claro que é isso, né? Sim, e além disso, eu destacaria também, na linha do que o Bruno comentava anteriormente, a Gisele também, o fato de que existe essa tentativa muito clara de colocar diversos bodes na sala, não é? Então, realmente é uma estratégia de desinformação e diversionista, de chamar a atenção para diversos aspectos, diversos debates, muitos dos quais já se sabe que não têm viabilidade, né? Então, como eu disse anteriormente, nós, há 4 anos atrás, discutíamos exatamente as mesmas questões, coligações, distritão, e a questão agora da possibilidade do voto impresso. Provavelmente, mesmo essa sobrevida aí das coligações, não deve prosperar. Então, veja, todo esforço que a sociedade, o parlamento, todo o dinheiro público envolvido para um debate inócuo e que só serve, de fato, à proliferação de desinformação. O que realmente preocupa, do nosso ponto de vista, é aquilo que fica menos evidente, que fica menos nos holofotes. E aí quero chamar a atenção para a possibilidade concreta de retrocessos advindos, como a Gisele mencionava anteriormente, de alterações mais técnicas na legislação eleitoral. É muito preocupante constatar que, nesse momento de grave crise sanitária, nós temos em curso uma discussão tão ampla do ponto de vista político-eleitoral. E temos colocado a possibilidade de alteração de toda a legislação eleitoral, de aprovação de um novo código eleitoral, que pode acabar com a transparência das contas dos partidos políticos. Essa é a grande verdade e esse é o grande risco concreto que nós corremos. Então, enquanto nós discutimos aí voto impresso
volta ou não das coligações, distritão ou não, já sabendo que são debates inócuos, esses riscos concretos e gravíssimos estão efetivamente colocados no horizonte. Procuradora Liliana, o voto impresso não passou, a proposta do voto impresso não passou, mas gerou a desinformação e o estrago está feito na sociedade, né? Muita gente entendendo tudo errado e replicando essa situação toda, né? Até o Estadão publicou todas as mentiras divulgadas e que confundem as pessoas todas, né? Na confiança desse sistema tão útil e tão auditável, e já se mostrou correto, sério. E votar o voto impresso é um descalabro. Para quem viveu no tempo e que pôde votar no tempo, eu não pude na época, não era votar com voto, era uma barbaridade. Até aqueles santinhos no início das votações eram colocados nas urnas, né? Fora que um país de dimensão continental, você recolher essas urnas com segurança, com voto, enfim, é algo absolutamente, como disse o Marcelo, diversionista, para desviar o foco de um problema gravíssimo político que nós estamos vivendo, no sentido de volta a um sistema autoritário, um problema gravíssimo de saúde pública envolvendo altas negociatas, corrupção evidente. Então, cada dia é uma proposta já debatida, já afastada, para confundir a população. E se não há uma sequer, pelo menos que eu tenha visto, atitude do governo federal ou do presidente da República em levar solidariedade aos hospitais, em propor um programa de atendimento sem ser demagogia de só que necessária até a ajuda de custo para as pessoas desempregadas, necessitadas, mas não se vê uma solidariedade, não se vê uma presença. É até uma questão supérflua, mas diante dos graves problemas que estamos vivendo, inaugura-se o Museu da Língua Portuguesa, vêm autoridades para preservar o que é nacional, nosso idioma, que nos une, um Brasil continental, e o presidente nem sabe que existe isso. Ou seja, estamos vivendo um caos governamental, político, e difícil manter o ânimo mesmo diante desse quadro todo, sabe? Bruno, obrigado, procuradora. Bruno, para deixar o tema inócuo de lado, então, que é a questão do voto impresso, e repercutir um pouquinho o que o Marcelo dizia sobre a reforma eleitoral, a reforma da legislação eleitoral, o Código Eleitoral, quer dizer, o que se pretende, o que a gente observa e que é o que deve acontecer, é comprometer a transparência dos partidos, das contas dos partidos, e essa questão também de cercear a divulgação de pesquisas eleitorais. Isso tem que ser até a antivéspera do dia do pleito, não pode ser na véspera e nem mais no dia, enfim. Tem todo um trabalho sendo feito aí muito perigoso, né? Sem dúvida. Acho que além da questão de ser fora de hora esse tipo de discussão, com tantas urgências que o país vive, né? E nós aqui da área da saúde, mais do que ninguém, sabemos aí as dificuldades, né? Igual a doutora Liliana bem colocou, a gente vê poucas sinalizações, infelizmente, de apoio das esferas de governo a essa dificuldade. A gente ainda tem essas discussões que tendem a enfraquecer regras muito bem colocadas, né? Que é justamente a questão para aumentar a transparência das contas dos partidos, que é efetivamente você garantir, né? Já houve um movimento se não me engano, da eleição de 2014 para de 2018, e agora, né? E aí comparando com as municipais, de participação de mais mulheres, de mais negros, de mais minorias que hoje precisam estar representadas, elas conseguiram ter um espaço ampliado, e a gente vê esse retorno de tentativas aí para justamente afirmar poderes que estão constituídos há muito tempo. E uma questão só que eu queria trazer também para o debate aqui é a questão do próprio aumento do fundo eleitoral, né? Que ele
ao que tudo indica, triplicou, né? A Câmara, o Congresso aprovou praticamente a triplicação do valor, sendo que a gente tem um problema, por exemplo, na área da saúde pública, que carece de recursos. A gente tem uma emenda constitucional de 2017 que veda o aumento de gastos, por exemplo, a saúde e educação, né? Então, como fica, né? E aí, de novo, né? A gente está discutindo coisas que não tem necessidade de se discutir agora, muitas vezes, e o que precisa ser discutido, a gente ainda está, talvez, destinando o recurso. Eu não sou aqui crítico, eu acho que o sistema eleitoral, o sistema da democracia brasileira tem que sim ser bem estruturado e financiado à medida que tiver a sua necessidade, mas a gente já observa um movimento de pouca transparência com aumento de recursos. É aquela história de você ver uma coisa que está indo por um caminho que não é o melhor, né? Então, e aí depois a gente vai falar mais do assunto, mas eu acho que essa questão do recurso também é importante para a gente trazer para a discussão, porque a gente hoje carece de recursos, por exemplo, na saúde pública, e a gente vê do outro lado triplicando valores, e não são valores pequenos, nós estamos falando aqui de, né, nós estamos falando de bilhões de reais, então é dinheiro suficiente para atender bastante gente aí no setor público, que a gente vem indo para outras finalidades aí que são menos urgentes, eu diria, ou menos relevantes. Gisele, para repercutir, já que o Bruno entrou nessa seara, a gente com dificuldade de dinheiro para a saúde pública, para a educação pública, e toda essa dinheirama aí voltada para as campanhas eleitorais, enfim, para os partidos. O que acontece é que a gente também não chegou a um ponto certo sobre o financiamento para as eleições, né? Tinha as empresas, depois não pode mais, agora é o dinheiro público, mas é esquisito também. A gente não chegou ainda no modelo ideal, né? Bem, eu acredito que a sociedade já deu algumas mensagens muito claras, né? Eu acho que na época de todo o debate do quanto os recursos de financiamento de campanha pelas empresas levaram a vários casos de corrupção, né? Inclusive, existem estudos que comprovam que os candidatos que haviam, vamos dizer, entre aspas, investido uma determinada quantia de dinheiro, eu não vou precisar agora, mas era na centena de milhares de reais na sua campanha política, era efetivamente eleito. Então, comprovando que ele investia, né? Muitas vezes esses recursos vinham de empresas privadas que, posteriormente, elas eram agraciadas em futuros contratos públicos. Então, é um investimento com um alto retorno. E a sociedade, acho que compreendeu muito bem esse mecanismo perverso e colocou que seria vedado o financiamento dessa forma. E uma outra mensagem que também foi muito clara da sociedade é que o dinheiro público ele tem que ser fiscalizado pelo público. Então, essas são as duas mensagens fundamentais e que o Congresso ele não pode virar as costas, ele não pode ignorar. Então, todo o mecanismo de financiamento público, ele tem que contar com um efetivo mecanismo de controle desses gastos, de uma forma que ele seja identificado em tempo real, da maneira mais detalhada possível, para que a imprensa, organizações da sociedade civil, academia, ou seja, tudo isso seja colocado no debate público e nós tenhamos os elementos, os dados, as evidências para mostrar como esse dinheiro foi empregado não só durante as campanhas políticas pelos candidatos, mas também todo o dinheiro do gasto parlamentar, né? Então, a gente está falando aí de duas verbas diferentes, mas que na raiz disso tudo tem o interesse da transparência pública, de ver se a agenda a qual esses políticos eles estão ligados está sofrendo alguma influência do poder econômico de alguns grupos específicos, porque o voto, a confiança, né, que a gente deposita num determinado representante é para a defesa das pautas do partido, do programa que ele colocou ou ela colocou na sua campanha, e nós podemos acompanhar esse desempenho da parlamentar
através não só dos projetos que propõe e vota, mas também como fez uso dessa verba pública. Muito bem, 25 minutos para 1. No programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. A gente vai para o intervalo rapidinho e na volta aqui a sequência dos nossos assuntos. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. De volta pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Hoje, quinta-feira, é o dia do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Antes do nosso próximo tema, olha, gente, acontece nos próximos dias 17 e 18, terça e quarta-feira da semana que vem, o Fórum Virtual Américas, Ética na Saúde. Vai acontecer em Brasília, vai ser realizado em Brasília, ao vivo, e apresentará os avanços em ética e integridade de negócios, transparência e boa governança que foram alcançados desde a 8ª Cúpula das Américas, realizada no Peru em 2018. Esse fórum catalisará os avanços significativos na preparação da 9ª Cúpula das Américas, a ser sediada pelos Estados Unidos esse ano, talvez, ou em 2022. Participam do encontro personalidades como o ministro da Economia, Paulo Guedes, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, o secretário adjunto de Comércio dos Estados Unidos, Don Graves, o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Maurício Claver Caroni, o secretário adjunto para o hemisfério ocidental do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, Ian Saunders, e também muitos outros, além do diretor executivo da Abraid e presidente da ABIS, o Bruno Boldrin, que está aqui com a gente, e do presidente executivo da CBDL, o Carlos Gouveia, diretor de Assuntos Internacionais do Instituto Ética e Saúde, Instituto Ética e Saúde também, o Carlos Gouveia. Inscrições, minha gente, na página Américas Ética na Saúde, Américas Ética na Saúde.splashthat.com. Splashthat é o seguinte, SPLASHTHAT. Então, Américas Ética na Saúde, Américas Ética na Saúde, splashthat.com. Dado o recado, aliás, Bruno, antes da gente entrar na próxima nota, que é seu assunto, fala um pouquinho sobre esse evento que vai ocorrer e que vai ter a sua participação. Legal, Mauro. É um evento internacional, a gente vai fazer com transmissão pelo YouTube. Os palestrantes, vários painelistas que estão aqui no Brasil vão se reunir lá em Brasília, na sede da Organização Pan-Americana da Saúde, para poder falar desse tema. É um tema que nós, pela ABIS e também pela Abraid, apoiamos integralmente. A Abraid foi criadora do Instituto Ética Saúde, que é uma das promotoras do evento, não é? E esse é um tema que, em tempos de pandemia, a gente tem que sempre reforçar, né? Eu acho que isso é importante porque esse evento vai ser um marco, além dele trazer uma série de autoridades das Américas para tratar do tema, e a gente tem várias iniciativas, Mauro e ouvintes, nessa área, né, de interlocução com outras entidades internacionais do setor de dispositivos médicos e de saúde para fomento de ética e integridade. A gente deve ter a assinatura do Marco de Consenso Brasileiro para a Ética na Saúde, né? Então, várias associações de hospitais, distribuidores, importadores, indústria, planos de saúde, profissionais de saúde, assinando um grande compromisso nacional de trabalhar para elevar os padrões de ética e integridade nesse mercado, que em tempos de pandemia foram bastante colocados à prova, como a gente tem visto aí na CPI e em outros fóruns. Então, eu convido a todos a participar e, no final, quero fazer um outro convite também, Mauro. Vamos lá, vamos falar sobre o seguinte agora. Representantes de setores essenciais na pandemia, como saúde e higiene pessoal, estão preocupados com o aumento de carga tributária e as consequências de uma reforma fatiada. Segundo associações de classe, as mudanças, da forma como aparecem no relatório preliminar do deputado Celso Sabino,
do PSDB do Pará podem levar a fechamento de empresas e transferências de custos aos consumidores. Apesar da redução na alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica, a carga tributária global de hospitais privados subiria a 99,5% no ano que vem. Nas clínicas e sociedades médicas, as altas seriam de quase 77%, e já para os demais serviços de saúde, os aumentos seriam de 27%. Bruno, para repercutir os impactos para o setor produtivo da saúde deste relatório aqui, de tudo isso como está exposto no relatório do deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará. Pois é, Mauro. Nós estamos, como a gente vinha falando até na questão, ligando aí com a questão política que a gente estava discutindo anteriormente, o governo, e aí tanto governos estaduais quanto o governo federal, o que nós temos percebido é que está havendo uma corrida arrecadatória, né? Existe uma fúria desses governos por arrecadar mais, como a gente viu aqui em São Paulo, no ajuste fiscal que São Paulo fez no ano passado, onerando produtos para a saúde que eram desonerados, ou seja, tinham alíquotas de ICMS de 0%, essas alíquotas foram majoradas para 18%, sob o pretexto de que o governo do estado precisaria de caixa, e o secretário da Fazenda, Henrique Meirelles, tanto no ano passado quanto agora, trimestralmente, anuncia recordes de arrecadação. Então, a gente não entende, a gente até questionou, tivemos o Movimento Unidos pela Saúde, o porquê que o governo do estado de São Paulo, no momento de pandemia, a maior pandemia dos últimos 100 anos, ele resolve aumentar impostos que estão desonerados há mais de 20 anos no país, né? Esse é um ponto. O segundo ponto é o projeto de lei que pretende reformar o imposto de renda da pessoa física e da pessoa jurídica. No âmbito da pessoa jurídica, a despeito de o projeto prever uma redução de alíquotas para essas pessoas, você tem a tributação, por exemplo, de lucros e dividendos. Essa tributação, segundo o que a gente estimou nos cálculos que a BIS fez, deve, se passar do jeito que está, aumentar a carga tributária em até 37% para as empresas fornecedoras da área de saúde. Ou seja, o governo tira com uma mão, né? Olha, estou te dando um alívio aqui de carga de RPJ, mas de outro lado ele está aumentando muito mais, porque o objetivo final dele com essas propostas é, de fato, de arrecadar. Esse é um ponto. O segundo ponto que eu quero destacar aqui são os jabutis, né? Como a gente estava falando da PEC, da mudança da data de posse, o quanto o coligação foi incluído nisso, na proposta de reforma tributária é a mesma coisa. A proposta inicialmente prevê mudar a legislação do imposto de renda, pessoa física e jurídica. E lá no final do substitutivo do relator, tem, por exemplo, a retirada de desonerações de PIS e COFINS para produtos para a saúde. Então a gente pergunta, mas a proposta não é para falar de imposto de renda? O que nós estamos mexendo com com PIS e COFINS, que o PIS são contribuições, né? Mas você vê, são jabutis que são inseridos no projeto e, novamente, agora pelo governo federal e pelo Congresso, porque afinal de contas a proposta foi encaminhada pelo Executivo e modificada pelo relator lá no Legislativo, e que até ontem a gente havia, como eu disse no início, a expectativa de ser votado o projeto, mas não foi por conta da votação do pacote eleitoral. Mas você vê que o governo, de novo, nessa sanha arrecadatória, começa a atacar de novo a saúde. E aí, só para deixar a mensagem final, nós do setor de saúde, do setor da indústria, da importação e distribuição, não somos contra uma reforma tributária. Pelo contrário, o nosso setor é uma colcha de retalhos de isenções. O que a gente quer é racionalização, mas que a saúde tenha tratamento diferenciado, igual acontece nos 80 países mais desenvolvidos do mundo que não tributam saúde. Muito bem, pessoal, mais um tema por aqui. Nós temos dois, e eu vou pedir brevidade a todos. Aliás, acho que a gente não vai conseguir girar os dois assuntos entre todos na mesa, mas vamos lá. O desfile militar organizado pela Marinha na terça-feira passada para levar um convite ao presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto teve repercussão em diversos meios internacionais.
Com o título Desfile Militar de República das Bananas de Bolsonaro, o britânico The Guardian também citou que a ação aconteceu no mesmo dia em que o Congresso iria votar as mudanças no sistema de votação. O Washington Post comparou Bolsonaro a Trump, afirmando que ambos, confrontados com a reeleição, escolheram a tática de criticar pavor sobre o que dizem ser fraudes e colocar sob suspeita a integridade dos processos democráticos de seus países. Procuradora Liliana, seu olhar sobre esse tema, lembrando aqui, né, tudo isso aconteceu, esse desfile de blindados, naquele dia da votação da PEC do voto impresso, né? O que pareceu ser uma pressão sobre os parlamentares. Pareceu, tentou ser e foi um fracasso, aliás, uma vergonha, né? Haja vista as manchetes internacionais e nacionais. Claro que queria mostrar força, algo nunca visto, não havia nenhuma comemoração, o campo de manobras da Marinha é totalmente distante, enfim, todos esses argumentos que todos já sabem, e mais, mostrou, alguns falaram do desfile da sucata, o que para mim é muito triste, mas é vergonhoso nem sequer preparar os aparelhos, os veículos para poder... Foi algo tão circense, para dizer, com perdão da palavra, tão vergonhoso, tão inverossímil até, passar para levar um convite para o presidente da República, um gasto desnecessário. Olha, Mauro, eu fico até um pouco atônita em falar de nós que viemos de uma época em que esses tanques, esses brucutus, eram colocados na rua para reprimir o povo, para mostrar a força autoritária do governo, uma ditadura inaceitável que, com tanto esforço, todos combatemos. Agora vemos, assim, além da divisão das Forças Armadas, né, os comandantes, como da Marinha, dizem, não, isso foi só um diletantismo. Neste momento, as Forças Armadas, que são forças do Estado e não força do senhor presidente da República, é um verdadeiro escândalo. Para mim, é um escândalo. Se não fosse tão... Desculpe o circo, porque o circo é maravilhoso, mas é uma piada, não é para ser levado a sério, né? Pois é, piada, não é para ser levado a sério. Marcelo, fomos na imprensa internacional motivos de chacota, como lembrou bem a procuradora, os brucutus soltando fumaça, demonstrando todo um atraso ali daqueles equipamentos que não foram nem devidamente preparados também para aquele momento, né? Pois é, eu entendo quando a doutora Liliana e você dizem que não é para levar a sério, eu entendo o sentido disso, mas, por outro lado, entendo que também é preciso levar muito a sério. Verdade, porque verdade. O que nós estamos vendo é gravíssimo, é gravíssimo. De fato, a depender das intenções de uma parte significativa da classe política, começando pelo presidente da República, nós teríamos um sistema eleitoral, sobre o que nós falávamos anteriormente, que é adotado apenas em grandes exemplos democráticos, não é? Como o Afeganistão, Ilhas Vanuatu, Paquistão, que é o chamado distritão. Teríamos uma votação em cédulas, o retorno à possibilidade tão grande de fraude que nós vivenciamos no passado e que efetivamente aconteciam. Teríamos o fortalecimento dos partidos nanicos, fisiológicos, sem base programática, e a centralização do poder em poucas figuras, sem transparência, com o verniz de um discurso de que acabou a corrupção, quando, na verdade, o que permite aferir se acabou ou não a corrupção é a transparência. Se não há transparência e não há fiscalização, não há como saber se há ou não corrupção acontecendo.
É assim que funcionam os regimes populistas, autocráticos, autoritários, de república bananeira mundo afora. E, para concluir, eu queria só dizer que a elite econômica do país, a elite intelectual do país, os donos do dinheiro, o PIB, finalmente parecem já estar acordando para o fato de que tudo isso significa prejuízo no bolso deles, inclusive, não só especialmente da população mais pobre, que é a primeira a sentir os efeitos desse tipo de regime. Marcelo, eu só peço rapidamente, quando eu digo não levar a sério, porque é tão grotesco, agora é muito sério mesmo, é muito sério, você tem toda a razão. Se algo não for colocado um limite nisso, e logo, com todos os pedidos que tem, eu não sei onde podemos chegar. Gente, faltando 9 minutos para 1, eu vou repercutir o último tema aqui bem rapidamente. Desculpa, Mauro, eu queria só incluir um ponto nesse último tema, porque eu acredito que foi um sucesso. Na verdade, a estratégia ela se revelou muito bem sucedida, discordando um pouco dos que me antecederam, porque a estratégia é justamente minar a confiança do sistema, no sistema eleitoral, no sistema político. Então, vários estudos já comprovam isso, não é uma exclusividade do Brasil, que nós estamos vivendo uma desinfodemia. E essa manipulação em massa de mentiras e alguns fatos midiáticos, né, elas estão sendo muito bem exploradas pelo atual governo. Então, ele conseguiu, com isso, pautar todo o debate público, em primeiro lugar. Então, nós víamos conversando sobre rachadinhas, corrupção, agora o escândalo das vacinas, né? Então, toda uma série de averiguações que têm que ser feitas, né, para justamente colocar a luz em problemas de corrupção do atual governo e Sim. uma grande queda de popularidade que ele busca inverter a pauta de discussão e colocar os assuntos que nós estamos debatendo. Então, por exemplo, em nenhum momento do debate eu vi os especialistas sendo escutados, os especialistas em segurança da informação sendo escutados. Algum de vocês ouviu falar sobre a transparência do código livre das urnas? Eu aposto que não. Então, por que a gente não debate os reais problemas, eventualmente pontos que a gente pode aprimorar o sistema? E sim fica nesse fla-flu, nessa polarização, como você bem colocou. A maior parte das notícias ou dos posts compartilhados vieram de políticos, e não de especialistas, e não de quem conhece profundamente sistemas de segurança em geral. Então, sim, foi um duplo sucesso, porque, por um lado, ele continua pautando o debate público de maneira totalmente polarizada e incorreta, sem tocar nos fundamentais pontos da questão, e, por outro lado, ele pôde fazer um teste com a votação do Congresso e ver que não tem quórum para o impeachment. Então, foi um duplo sucesso. Gente, o nosso tempo super apertado, tenho aqui que repercutir com vocês essa medida aqui da OAB de oferecer 15 mil bolsas de estudo a advogados de baixa renda para facilitar aí o trabalho deles, né, nesse momento difícil de exercício da profissão por conta da pandemia. Bem breve, Bruno, você não falou ainda, só para repercutir isso, e aí na seguida as perguntas da nossa audiência, mas vai ser assim, muito rápido, tá? Eu acho que tudo que puder ser oferecido para qualificar mais esse tipo de profissional, eu acho que é extremamente bem-vindo. Acho que só tem a elogiar essa iniciativa. Então, vamos lá. Bruno, você está com a palavra. Deixa eu pegar aqui as perguntas da audiência. O Vitor Ferrer, pelo Facebook, pergunta por que é tão difícil esclarecer a questão da distribuição das vacinas do Ministério da Saúde para São Paulo. Existem duas verdades diferentes? Pergunta ele. Ele deve estar se referindo ao fato de que as vacinas de São Paulo, produzidas aqui, vão para Brasília para depois voltar para cá, né? Será que é isso que ele está querendo também repercutir? Bem breve, Bruno.
De forma muito breve, toda a vacinação no país ela é centralizada pelo Ministério da Saúde através do Programa Nacional de Imunizações, né? Então, é o PNI quem distribui efetivamente o quantitativo de vacinas de acordo com uma série de fatores, entre eles o contingente populacional dos estados e municípios, né? E até do ponto de vista logístico, o principal centro de distribuição do Ministério da Saúde fica em Guarulhos, né? Não fica em Brasília, fica em São Paulo, justamente por conta da infraestrutura logística, tanto de caminhões quanto aeroportuária que a gente tem aqui. Então, é óbvio que a gente vê aí algumas especulações de que distribui mais vacina para um estado ou para o outro, mas eu acredito muito nos técnicos do Ministério na distribuição dessa vacina aí. Procuradora Liliana, muito rapidinho para responder aqui ao seu Jaime do Jardim Bonfilholi, aqui na capital, Zona Oeste. Como ficam aqueles que têm a receber do poder público se a União conseguiu negociar precatórios para bancar o novo Bolsa Família? Desculpe, você pode repetir, Mauro? Desculpe. Como ficam aqueles que têm a receber do poder público se a União conseguiu negociar precatórios para bancar o novo Bolsa Família? O seu Jaime deve se referir a essa questão da flexibilização do pagamento dos precatórios, o calote que o governo quer dar, né? É um calote que, enquanto dão 4 milhões ou 6 bilhões, né, que acho que diminuíram para 4 bilhões de reais para campanhas políticas, retiram precatórios de décadas, às vezes, de pessoas necessitadas, onde poderiam tirar verba para a Bolsa Família desses outros orçamentos, inclusive do secreto, né? Marcelo, bem rapidinho, Marina Soares, no YouTube com a gente, pergunta a sua opinião sobre a iniciativa do Podemos de implementar um sistema de compliance em seu diretório nacional. É positiva a iniciativa. Agora, eu entendo que esse tipo de iniciativa precisa vir acompanhada de outras medidas, né? O Podemos é um dos partidos que tem publicado suas contas no site, outros partidos têm feito isso, mas ainda, do ponto de vista da qualidade dessas contas, é possível fazer algumas observações. Também é necessário que os partidos, de uma maneira geral, adotem medidas de democracia interna, renovando suas cúpulas de direção e dando mais participação para os filiados. E a pergunta da Vera Lima para Gisele: por que estudantes universitários estão tão distantes do atual debate político e das manifestações de rua? É só por causa da pandemia? Pergunta a Vera. Muito rapidinho, poucos segundos, Gisele. Com certeza, a pandemia é um fator de desmobilização das ruas, mas a gente pode observar que essa relação de desconfiança que a gente tem na sociedade, ela está permeando todos os grupos sociais. Então, nós devemos cada vez mais trazer para o debate público esses pontos de desinformação e, principalmente, esses que minam a confiança em todo o nosso sistema político. Pessoal, para encerrar, a nossa equipe aqui desejando parabéns a vocês, advogados, operadores do direito, pelo Dia do Advogado ontem, né? E, Gisele, 5 segundos para a sua despedida. Só 5. Foi ótimo esse painel, essa conversa aqui, disposição um para outros. Bruno, 5 segundos. Convidar dia 26 de agosto, 9 horas, pelo canal do YouTube, o evento da ABIS, o fórum. Procuradora Liliana Buff, 5 segundos. Sempre um prazer participar dessa mesa, sobretudo com pessoas tão ilustres, com argumentos tão convincentes e debate tão produtivo. Obrigada, Mauro. 5 segundos, Marcelo. Bom, muito obrigado a todos, uma boa tarde, vamos em frente com atenção e coragem. Muito bom, muito obrigado pela presença de todos, em nome da equipe do programa Gente que Fala. Termina aqui essa edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Na mesa de som, o Sérgio Souza, ele também é o gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, o Pedro Schiavon na nossa pauta e redação, a Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, na direção-geral, o jornalista Fausto Camunha, e você, ouvinte, você, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Na sequência agora da programação da Trianon, o Dermeval Pereira com o programa Sociedade em Foco, até às 2 da tarde, das 2 às 3, o musical Trianon, a partir das 3, o programa 2 na Tri,
com a apresentação da Malu Mota e da Silvia Vinhas. Antes de tudo isso, chegando a repórter Débora Mendonça, ao vivo, com as informações do trânsito nesse rush do horário do almoço aqui na capital paulista. Obrigado, minha gente, pela audiência. Tchau, até amanhã.